deseje conhecer o seu coração, deseje olhar nos olhos dele, deseje abraçar ele. Ele não força ninguém, mas se esse é o seu desejo, ele vai te levar mais fundo. E esse é o nosso desejo nessa noite. Esse é o nosso desejo, Espírito Santo. Nós queremos ir mais fundo, nós queremos ir mais fundo, nós queremos ir mais fundo em Ti, nós queremos mergulhar em Ti. Doce Espírito, vem sobre nós, vem sobre nós. Estabeleça o Seu trono, vem reinar em nós, vem reinar em nós, vem reinar em nós. Estabeleça o Seu Adora Ele com todo o seu coração. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja leão da tribo de Judá, ruja sobre nós, ruja sobre nós. Estabeleça o seu trono de justiça, estabeleça o seu trono de justiça. Vem destronar todo reinado que não é o seu reinado, vem abalar tudo que precisa ser abalado. Reina sobre nós, reina sobre nós. Leão da tribo de Judá, sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Então declare isso. Que ruja um leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja um leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja um leão e que a terra estremeça diante da sua glória, diante da sua majestade. Declare que ruja um leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele é o homem mais notável. Ele ama a justiça, ele odeia a iniquidade, ele odeia a iniquidade. Descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável.
nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o sacrifício sou. Tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu provês o fogo
o sacrifício sou. Tu proveres o Espírito. Abro por enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, até transportar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, enche. Se enche no Senhor, enche-nos da tua presença. Peça isso. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Se enche no Senhor até transbordar, até transportar. Eu quero ser cheio de ti, Jesus. Até que não haja mais espaço em mim, até que só haja a tua presença, até que todos vejam a sua glória em mim, e não mais eu, e não mais ele. Então enche, 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 até que não haja mais espaço para o meu eu reinar, que só haja espaço para ti, para a tua presença. Então enche até transportar, enche até transbordar. Nós queremos ser cheios de ti, até transbordar, até transbordar, até transbordar, até transbordar. Se esse é seu desejo, peça por ele, peça para ele te encher, peça para a presença dele te encher. Enche-me,
até transbordar. Te amamos, Jesus, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Te amamos, Jesus. Eu olhei e vi uma porta aberta para mim, e de repente eu vi um som que me dizia: sobe aqui, vem me ver, vem me ouvir falar, vem me ver. Vem me ouvir falar. Nesse instante eu fui cheio do Espírito de Deus, e foi ali que eu vi seu rosto que brilhava para mim, lindo, tão só tu és, glória, honra sejam para ti, sim, somente para ti, somente para ti. Apocalipse 4 diz que os anjos cantam dia e noite sem cessar, que Ele é santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Adoração dos céus, declarando que Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Os anjos estão cantando nesse momento que Jesus é santo. Por isso, Jesus, nós unimos nossa adoração com os anjos para declarar que Tu és santo. Eu te vi assentado sobre um trono, eu te vi com os Teus olhos de fogo, eu ouvi o som do céu que declarava: glória ao Rei, glória ao Rei. E eu te vi assentado sobre um trono, e eu te vi com os Teus olhos de fogo. Sim, nós ouvimos, glória ao Rei, glória ao Rei. E eu te vi assentado
Somente para ti, Jesus. Somente para ti, Jesus. Erga suas mãos e declare isso. Santo, santo, só tu és. Glória, honra, sejam para ti, Jesus. Somente para ti, Santo, santo, só tu és. Glória, honra, sejam para ti. Jesus, santo, 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 declare. Santo, santo, só tu és. Glória, honra, somente para ti, Jesus, somente para ti. Abre os nossos olhos espirituais. Abre os nossos olhos. Nós queremos te ver. Nós queremos te ver. Abre os nossos olhos. Abre o nosso coração. Aqueles que estão no Espírito discernem das coisas do Espírito. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos para ouvir o som do céu, para ouvir o som do céu. Erga a sua voz, feche seus olhos e cante uma canção que só você pode cantar. Cante a canção que o Senhor colocou em você. Corresponda a Ele com essa canção. Tu és lindo, tu és lindo, tu és lindo, tu és lindo. Ouça o som da tua noiva. Ouça o som da tua noiva. Meu amado, meu amado, meu amado, meu amado. Não há outro mais lindo. Não há ninguém que se compare. Não há ninguém que se pareça com você. Tu és o mais belo entre milhares. Tu és o mais lindo. Há fogo em teus olhos. Há fogo em teus olhos. Oh, tu és o mais belo. Tira-nos do raso, da superfície. Nós queremos ir fundo. Nós queremos ir fundo. Ouça o som da tua noiva, dos teus filhos. Dos teus filhos, ouça. Vamos pedir por mais de Jesus, amém? Feche seus olhos e erga suas mãos. Eu quero que nessa hora você se desligue de quem está à sua frente, de quem está atrás de você, do seu lado. Nós vamos pedir mais fome, mais sede. Jesus, nós não queremos, Pai, um período de entretenimento. Nós não queremos só repetir canções. Nós queremos te adorar em espírito e em verdade, Pai. Nós queremos, Senhor, mover os céus desse lugar, Jesus. Não deixe no Senhor ficar na superfície. Não deixe com que os nossos olhos se deslumbrem com coisas, mas que os nossos olhos sejam fixos em Ti. Então vamos, igreja, comece a falar palavras de adoração a Jesus.
Fale quem Ele é para você. Tu és santo. Vamos, vamos. Abra sua boca e fale. Tu és santo. Tu és lindo. Vamos, igreja. Vamos gerar um ambiente de adoração intensa nesse lugar. Tu és santo, santo, santo é Senhor. Tu és santo, santo. Se tu és
Eu não estou ansioso para cantar a próxima música desse repertório. Também não estou ansioso para que você ouça a próxima música. Porque sabe de uma coisa? Quando Jesus vem, Ele desconstrói o nosso repertório. Quando Jesus vem, Ele bagunça tudo. E sabe, se for necessário a gente ficar aqui cantando Santo, 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 nós vamos ficar, porque o culto não é sobre nós. O culto é sobre Jesus. Então a canção que eu tenho que ministrar, a canção que a igreja tem que cantar, é a canção que Ele gosta de ouvir, não que a gente gosta de cantar. Então eu gostaria que a gente não parasse de cantar que Ele é santo mais um pouco. Vocês estão com fome de Jesus? Vocês amam a presença de Jesus? Então continue cantando comigo. Toda a sua fome, toda a sua sede, todo o seu amor por Ele, cante. Tu és. Só Tu és santo, só Tu és santo. Tu
Santo para todo ser. Tu és bom, Jesus, em todo tempo. Em todo tempo, tu és bom, meu Pai. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Erga suas mãos aos céus e cante isso. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade. Você pode cantar isso com todo o seu coração, que Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Cante que Ele é fiel, Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade nos seguirá todos os dias. Todos os dias, bondade e misericórdia certamente me seguirão. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Declare isso. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou meu ser, eu entrego tudo a Ti, Jesus, tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tu és fiel, meu Deus, Tu és fiel. Cante. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Mais uma vez, cante isso com todo o seu coração, que Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.
se prostram aos teus pés, os anciãos rendem suas coroas ao poder, e a Ele cantam os santos e os anjos, os santos e os anjos se prostram aos teus pés, os anciãos rendem suas coroas ao poder, e a Ele cantam. Tu és digno de tudo, só tu és digno, só tu és digno. Aleluia. Você pode se assentar. Deus é bom o tempo todo. Sejam bem-vindos ao Imersão 2022. Sabe qual é o bom do Imersão? É que o culto só acaba terça-feira, irmão. Deus é bom. Tenho certeza que muitas coisas acontecerão nesses dias. Então aumente a sua expectativa. O negócio vai pegar aqui. Amém? Tenho certeza que você vai sair desse evento diferente. Glória a Deus. É muito bom estar aqui. Eu quero honrar essa casa, uma casa que empodera pessoas, uma casa que acredita em pessoas, uma casa apostólico-profética, que só não cresce quem não quer. Porque todos temos oportunidades, e eu quero honrar a vida do Bispo JB, da Bispa Dirce, da sua família, dos meus amigos pastores e pastoras, por ter a oportunidade de servir nessa geração aqui nessa casa. E agradecer a oportunidade que o Bispo me deu de lançar meu segundo livro hoje. Que você pode adquirir ele fora, 365 dias de esperança. Então, não deixe de levar, amém? Atos capítulo 2, abra comigo a sua Bíblia. Eu confesso que eu quase joguei o tablet no pastor Paulo, que ele falei, vai pregar minha mensagem todinha no profético. Mas o Espírito é o mesmo, é a conexão. Então eu creio que Deus quer fazer coisas novas hoje aqui. Atos capítulo 2, do 14 ao 21, que diz o seguinte: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Minha oração é que o Senhor fale conosco por essa palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, Atos dos Apóstolos é o primeiro livro da história da igreja cristã.
registra a caminhada da igreja de Jerusalém a Roma. O que eu gosto nesse livro é que ele não tem conclusão, eu sempre falo isso. Não há uma conclusão, porque a história da igreja continua sendo contada. E daqui 100 anos, 200 anos, falarão sobre como a comunidade das nações, como você, como eu, contribuímos para um grande avivamento na nossa geração, que perpetuou para gerações futuras. Você acredita nisso? O livro de Atos é a dobradiça do Novo Testamento. Ele fecha a porta dos evangelhos e abre as epístolas, as cartas de Paulo, as cartas dos demais apóstolos. Grandes teólogos e comentaristas, como William Barclay, por exemplo, consideram o livro de Atos um dos mais importantes do Novo Testamento. Mostra o poder da igreja, mostra o Espírito se movendo na igreja. Calvino o chamou de o grande tesouro. O livro de Atos é a segunda parte da obra, cujo primeiro volume é o Evangelho de Lucas. Lucas escreveu Atos. E o objetivo de Lucas, nesses livros, era oferecer um relato coordenado das origens cristãs. Lucas reúne nos dois livros a história de Jesus e a história da igreja primitiva. Ele começa Atos dizendo: em meu livro anterior, ó Teófilo, eu escrevi sobre tudo aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Significa que ele continua fazendo e ensinando por meio da igreja. Ele explica como as boas novas começaram a se espalhar a ponto de abranger o mundo mediterrâneo, desde Jerusalém até Roma, e a proclamação da salvação pela igreja primitiva. Mateus Henry diz que as promessas feitas nos evangelhos têm o seu cumprimento em Atos. A comissão dada aos apóstolos nos evangelhos é executada em Atos. Aquilo que Jesus comissiona os discípulos nos evangelhos, eles começam a fazer em Atos. Os poderes implantados nos evangelhos são demonstrados em Atos. Por meio dos sinais, por meio de milagres, por meio de maravilhas. Até porque Jesus, ele disse para os discípulos: vocês serão minhas testemunhas em tudo quanto é lugar. Eu imagino os discípulos coçando a cabeça, Jesus falando o seguinte: olha, sabe a multidão que souberam, que me viram morrer? Pois é, eles não me viram ressuscitar. Agora vocês vão até essa multidão que me viram morrer e que não me viram ressuscitar, vão a eles e digam que eu estou vivo. Imagina, conversa, está vivo o quê? Eu vi ele morrer. E aí Jesus disse: os sinais seguirão. Os sinais vão falar, os sinais vão validar a mensagem de vocês. Leon Tucker afirma que Atos pode ser sintetizado em 3 palavras: ascensão, descida e expansão. A ascensão de Cristo é seguida pela descida do Espírito Santo, que por sua vez é seguida pela expansão do Evangelho, pela expansão do reino. Onde há expansão no reino, pode ter certeza que o Espírito Santo está ali. Amém ou não amém? John Stott diz que Atos é fundamentado por causa de seus registros históricos e também por sua inspiração contemporânea. Atos narra a história da igreja apostólica desde seus primeiros passos em Jerusalém até a cidade imperial. Faz uma conexão entre o que Jesus começou a fazer e a ensinar e o que ele continuou a fazer e a ensinar por intermédio da igreja. Atos dos Apóstolos é um manual para o crescimento da igreja. Eu gosto disso. Eu gosto no capítulo 2, versículo 42, quando Lucas fala: e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e na oração,
e no partir do pão. São 4 colunas. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na palavra. Aquilo que tem como base a palavra. Na comunhão, no congregar, no relacionar-se, porque é na comunhão que o Senhor ordena a sua bênção. No partir do pão. Ele é o pão da vida. É quando você compartilha o pão da vida com alguém. É quando você fala dele para alguém. E nas orações. Porque crente que não ora, irmão, está com defeito de fábrica. Tem que ir para manutenção. Atos nos ensina que o poder que transforma vidas não vem de homens, mas de Deus. Não vem da terra, mas do céu. Porque Jesus mesmo disse: venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Lucas é o evangelista que mais enfatiza a obra do Espírito Santo na igreja. E o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus no Jordão, guiou no deserto e o revestiu de poder para salvar, libertar e curar. Quando em Lucas capítulo 4 ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar libertação. Você conhece o texto? Agora vem sobre os discípulos e sobre a igreja. Esse mesmo Espírito vem sobre os discípulos e sobre a igreja em Atos dos Apóstolos. Nos capítulos iniciais de Atos, Lucas faz menção à promessa, ao batismo, ao poder e à plenitude do Espírito na vida do povo de Deus. O Pentecostes não foi um acontecimento casual, mas já estava na agenda de Deus. O derramar do Espírito estava lá marcado na agenda do Senhor. Desde a eternidade já estava marcado. O derramar do Espírito já era pretendido por Deus. O Espírito foi enviado a fim de estar sempre com a igreja, com o seu povo e com o povo do Senhor. Então, nesse momento do texto que a gente vê, quando os críticos falam assim: conversa. Aqui, quando o Espírito é derramado, quando eles aguardaram ou aguardavam no cenáculo a promessa do Espírito, que Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. De repente eles estão esperando essa promessa. Como? Em oração. A Bíblia fala que houve um som, um ruído, e línguas repartidas, como que de fogo. A Bíblia fala aqui no versículo 3, e vieram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Você sabe o que é isso? Sobre cada um deles. Versículo 4, todos foram cheios do Espírito Santo, sobre cada um deles. Você sabe o que é isso? É sobre todos, mas também individualmente. Sobre todos, para um batismo, para um avivamento, mas individualmente, para validar a mensagem por meio da sua vida, para distribuir os dons de Deus, como a Bíblia fala que há uma diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então é esse Espírito que vai ativar o dom em você, que vai operar esse dom por meio de você. Você opera no dom por meio do Espírito Santo. E aí a Bíblia fala que algumas pessoas ficaram admiradas, mas outras falaram o seguinte: nada, isso eles estão bêbados. Então a gente chega nesse momento do texto. Então Pedro se levantou e começou a pregar, e a primeira coisa que Pedro fez foi esclarecer que aquele fenômeno extraordinário não era o resultado da embriaguez, mas do cumprimento da profecia do profeta Joel. Pedro se levanta e fala: ei, isso aqui não é mosto não, isso aqui é palavra de Deus acontecendo, é o que o profeta Joel profetizou acontecendo nesse tempo. Joel 2, 28 a 32, e há de ser, depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne,
vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o dia, o grande e terrível dia do Senhor, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor o chamar. A primeira coisa que Pedro faz é esclarecer o evento. Ei, não é um evento da terra, mas é um evento do céu. Os discípulos não estavam dominados pelo vinho, mas estavam cheios do Espírito Santo. O profeta havia profetizado o Espírito, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Agora, o derramamento do Espírito quebraria barreiras e romperia alguns preconceitos, como por exemplo, a questão sexual, a questão de gênero. Os filhos e as filhas profetizarão. Homens e mulheres. Quebraria o preconceito etário. Jovens e velhos. Ah, meu irmão, Jesus na Judéia não chegou cedo demais. Ou melhor, Jesus, isso na Judéia, não chegou tarde demais, quando foi visitar Isabel, que já era velha, para gerar João Batista, e não chegou cedo demais na Galileia, para visitar Maria, para gerar Jesus. Ele não chegou tarde demais na vida de Isabel, e nem cedo demais na vida de Maria. Ele chegou na hora certa. Então não pense que você é novo demais, não pense que você é velho demais para operar no poder do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa batizar você, possa ungir você, consagrar você e chamar você para alguma coisa. Ah, eu estou novo demais, pastor. Deixa eu acabar minha faculdade primeiro, irmão. Não há idade mínima para ser cheio do Espírito Santo. João Batista foi cheio desde o ventre. Ele também quebra o preconceito social. Servos e servas. Servos e servas. O profeta indica o derramamento do Espírito como um evento salvador. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O avivamento da igreja primitiva começou com o derramamento do Espírito. Na verdade, todo avivamento começa pelo Espírito. Mas o extraordinário é que acontece quando o Espírito é derramado sobre pessoas. Deus usa pessoas, irmãos. E Ele está de olho aqui essa noite, procurando alguém que vai fazer igual Isaías. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, usa-me. Pedro, aquele inconstante que queria fazer fogo cair do céu e consumir uma cidade. Pedro, aquele inconstante que cortou a orelha de Malco, que sugeriu que Jesus não iria para a cruz. Aquele que negou Jesus, agora, cheio do Espírito Santo, começa a pregar eloquentemente em defesa da fé. Aquele que falou para Jesus assim: o Senhor não vai para a cruz, agora ele está falando para esse povo: ei, foi esse Jesus que vocês crucificaram, porque era necessário que ele fosse para a cruz. É esse Jesus que está fazendo esse movimento aqui todo por meio do Espírito Santo. Queridos, eu quero dizer que depois da unção do Espírito Santo na sua vida, você pode fazer qualquer coisa. Pedro, o covarde, o inconstante, o negador, o que afrontou Jesus, você não vai para a cruz, agora está pregando eloquentemente, defendendo a fé.
eloquentemente anunciando a Jesus Cristo, anunciando a salvação, anunciando o poder de Deus. Sabe o que fez Pedro sair do covarde ao eloquente? A unção do Espírito Santo. Onde você está? Para onde você deseja ir? Você precisa do Espírito Santo para isso. O Espírito Santo sempre te capacitará a fazer o que Deus quer que você faça. Amém ou não amém? Você acredita nisso? Pedro se levantou e começou a pregar. Eu quero dizer que Deus está te chamando para se levantar hoje para alguma coisa. Eu quero dizer que o Senhor está chamando você para que você se levante para alguma coisa. Diante de um entendimento errado do evento que estava acontecendo, Pedro, se levantou ousado, cheio do Espírito Santo e começou a pregar. Sabe o que aconteceu aqui? 3.000 pessoas se converteram. Sabe o que aconteceu aqui? Aquela promessa de Jesus: segue-me e eu farei você pescador de homens. Aconteceu. Sabe por quê? Porque ele recebeu o Espírito. Sabe por quê? Porque ele foi ungido pelo Espírito. Ele era um desses que as línguas repartidas de fogo veio sobre ele. Sabe o que você precisa, primeiramente, para cumprir o seu propósito? Sabe o que você precisa, primeiramente, para conquistar o que Deus quer que você conquiste, para fazer o que Deus quer que você faça? Não é ler o livro 15 chaves para isso ou para aquilo outro, mas é se relacionar com o Espírito Santo e ser batizado por Ele. Primeira coisa é essa. É se relacionar com o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus vai te deixar ousado, vai te deixar intrépido, vai te deixar corajoso, e vai validar a sua mensagem, vai validar as suas ações, com sinais e maravilhas. Então levante-se hoje. Eu quero dizer que você está sendo ungido para algo. Eu quero dizer que essa imersão total, ungidos no amanhecer, você está sendo ungido para algo. Neste evento você vai ter experiências com o Espírito Santo marcantes, experiências que não vão fazer você viver um momento de uma pesca maravilhosa como Pedro viveu, de uma pesca envolvente, grandiosa como Pedro viveu. Mas quando Pedro falou: afaste-te de mim que eu sou um pecador, Jesus disse: me segue, eu farei de você um pescador de homens. Jesus está dizendo: não, eu não quero que você viva um momento comigo, uma experiência comigo, eu quero construir uma história com você. Você será ungido nesse evento. A unção do Senhor virá sobre você, para que você construa uma história com o Senhor. Então Pedro se levanta para pregar. E o que ele pregou? Ele falou da vida de Cristo. Versículo 22, varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Pedro mostra que Jesus foi aprovado por Deus, vivendo de forma extraordinária e realizando muitos milagres. Sua vida e sua obra eram realidades conhecidas por todos. Jesus não fazia milagre escondido. E às vezes que ele falava assim: não conta para ninguém, o povo não aguentava e saía esparramando para todo mundo. O que é que Pedro falou? Pedro falou da morte de Cristo, versículo 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mãos de iniquidade. Eu quero deixar claro aqui, que a cruz não foi um acidente, mas foi um plano. A cruz não foi um acidente, a cruz foi um plano eterno de Deus. Em Atos 3,18 diz: mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Atos 13:29 diz: depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no no túmulo. Frank Stagg diz que isso não significa que Jesus buscou a morte.
ele diz que isso não significa que o Pai desejou que os homens o crucificassem, mas sim que ao fazer a escolha de redimir os pecadores, foi previsto quanto custaria. É como se Deus falasse o seguinte: olha, a humanidade caiu, e a gente precisa redimi-la, e o preço é esse. E Jesus disse: eu vou pagar. A cruz foi algo intencional. A cruz não foi uma derrota para Jesus, mas sua exaltação. Jesus marchou para a cruz como um general vai para a guerra. Filipenses 2, 6-11 diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então foi na cruz que Jesus conquistou a nossa redenção, e Pedro ousadamente começou a anunciar isso. Entenda uma coisa: Cristo não foi crucificado porque Judas o traiu. Não foi crucificado porque os judeus o entregaram a Pilatos, e Pilatos o sentenciou e os soldados o pregaram na cruz. Não, não. Ele foi crucificado porque Deus o entregou por nós. Ele foi crucificado porque se ofereceu voluntariamente, como sacrifício pelos nossos pecados. Na cruz de Cristo a paz e a justiça se encontraram. Pedro também falou da ressurreição, aqui nessa defesa da fé, ousadamente, eloquentemente. Versículos 24-32 diz: o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disso também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente sobre o patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até o dia de hoje, sendo pois profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um de seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. O que Pedro estava dizendo é: este movimento está sendo criado não por um Jesus morto. Nós não adoramos um Jesus morto, mas o Jesus vitorioso que triunfou sobre a morte, derrotou o pecado e desfez a obra do diabo. Essa foi a mensagem de Pedro. Amém ou não amém? Pedro usa o Salmo 16 para respaldar o seu discurso. Ele tinha a palavra. Ele fala: Davi não poderia estar falando de si mesmo, porque ele morreu e o seu túmulo está em Jerusalém. Certamente Davi estava falando de seu descendente, de Jesus. Mas o que Pedro falou? Pedro também falou da exaltação de Jesus. Versículos 33 e 35 diz: exaltando-o, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isto que vedes e ouves. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos meus pés. Ao consumar sua obra aqui na terra,
Jesus ressuscitou em glória e comissionou seus discípulos a pregar o Evangelho em todo o mundo, para toda criatura. Depois voltou para a eternidade e entrou na glória. Foi recebido pelos anjos, assentou-se à destra do Pai e hoje, segundo a palavra, vive a interceder por nós. Pedro também falou do senhorio de Cristo. Versículo 36, esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. Você pode dizer isso? Deus o fez Senhor e Cristo. Jesus é o Senhor do universo, da história, da igreja. Amém ou não amém? Amém? Diante dele todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. Ele reina e todas as coisas estão debaixo dos seus pés. E o Espírito Santo veio para exaltar esse homem. E o Espírito Santo veio para exaltar Jesus naquele cenáculo cheio de gente, parecido essa igreja hoje, um povo reunido. Quem aqui está esperando promessa da parte de Deus aqui? Quem aqui veio aqui e está em oração para receber essa promessa? Eu quero dizer que chegou o tempo de cumprimento de promessa na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero dizer que o Senhor, que o Espírito Santo vai batizar pessoas aqui, vai dar novos dons. Paulo fala, buscai pois os melhores dons. Se eu posso buscar os dons, significa que eu posso pedir a Deus para que se manifeste na minha vida um dom que eu ainda não tenho. Se ele fala, busque os dons, é porque você pode conseguir. O ministério do Espírito Santo é um ministério de holoforte, de exaltação a Jesus. Ele projeta a sua luz na direção de Jesus para exaltá-lo. Acerca dele, Jesus disse em João 16, 13 e 14, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará. Está falando do Espírito Santo. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Todo avivamento aponta para Cristo. Toda pessoa cheia do Espírito Santo apontará para Cristo. Toda pessoa cheia do Espírito Santo não tem o ego nas alturas. Eu vim aqui hoje profetizar coisas na sua vida. E eu aprendi com o meu Jesus que tudo aquilo que pedimos no nome dEle, crendo, Ele vai fazer, o Pai vai fazer. E o que nós vamos orar aqui hoje não é nada que não já tenha acontecido antes, com os apóstolos, ou na história da igreja. Então fique de pé nessa noite em nome de Jesus. Eu quero dizer que nós viveremos um avivamento. A igreja primitiva viveu um avivamento. Na verdade, ela promoveu o avivamento. Sabe por quê? Porque ela estava reunida no mesmo lugar, aguardando, esperando em oração a promessa de Jesus. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E aí o Espírito Santo derramou-se sobre aquele lugar, contagiando as pessoas, empoderando as pessoas, encorajando as pessoas, batizando as pessoas. Eu quero dizer que a minha oração é para que isso aconteça hoje, aqui neste lugar, é para que isso aconteça neste evento, na sua vida, em nome de Jesus. A minha oração é que o Espírito Santo faça você viver coisas em Deus, que você nunca viveu antes. Não estou falando em ter, estou falando em ser. Em ser a pessoa como Pedro foi, usada por Deus. Em ser a pessoa como Pedro foi, como a Bíblia fala que ele era inconstante, o nome dele era Simão. Ele negou Cristo, ele cortou a orelha de Malco, ele queria orar para fogo cair do céu sobre uma cidade. Mas agora, depois da unção do Espírito Santo, ele se levanta eloquentemente e começa a pregar.
e começa a anunciar a verdade. E naquele dia 3.000 pessoas se converteram, cumprindo uma promessa de que ele seria pescador de homens. Lá na frente, Paulo fala aos Gálatas, Pedro, Tiago e João, colunas da igreja em Jerusalém. Aquele homem inconstante se torna uma coluna. Eu quero dizer que as áreas instáveis na sua vida se tornarão firmes. Eu quero dizer que a oscilação de ânimo nas suas emoções, com as experiências que você vai ter com o Espírito Santo, você se tornará constante. Você se tornará crescente emocionalmente. Você se tornará crescente espiritualmente. Ei, se você está confuso, eu quero dizer, falta o derramar do Espírito na sua vida. Por que, pastor, o Espírito não derramou sobre mim, queridos? Eles estavam no cenáculo aguardando por isso. Eles estavam no cenáculo em oração pedindo por isso. O Espírito não vai meter o pé na porta do seu coração. Não. Naquele dia tinha 3 tipos de pessoas. As que admiravam, nossa, que lindo que está acontecendo. As pessoas estão falando em uma língua e nós aqui de várias nacionalidades estamos entendendo cada uma na sua nacionalidade. O outro tipo de pessoa eram os críticos. Aquilo é mosto, eles estão bêbados. Mas o terceiro tipo de pessoa eram os que estavam envolvidos naquilo que estava acontecendo. O terceiro tipo de pessoa eram aquelas pessoas que estavam recebendo a promessa, sendo cheio do Espírito Santo, que não interessavam o que os outros iam falar dele. Seu bêbado! Estou nem aí, eu estou embriagado mesmo no Espírito. A Bíblia fala, não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Sabe por quê? Porque a embriaguez com vinho te faz perder a consciência, te faz perder as suas faculdades. Olha o que aconteceu com Noé, olha o que aconteceu com Jacó, que casou com a mulher errada, olha o que aconteceu com muitos outros da história. Mas quando você se embriaga no Espírito Santo, Ele mostra o seu destino, Ele batiza você, Ele enche você, Ele unge você, Ele faz do covarde um intrépido, Ele faz do fraco um forte. Amém ou não amém? Pedro viveu um avivamento, e a covardia, o medo, a insegurança que o levou a negar Jesus, deram lugar à firmeza de propósito e à ousadia. Querido, se você tem dúvida do seu destino em Deus, é porque você não está tão perto dele como você imagina. O pensamento de que Jesus não precisava passar pela cruz, agora explica numa pregação eloquente, com convicção, que a cruz era necessária. Que pela cruz de Cristo Deus reconciliou o mundo consigo mesmo. E quase 3.000 se converteram. Feche os seus olhos hoje em nome de Jesus. Começa a invocar o Espírito Santo neste lugar. Deixe sua preocupação de lado. Eu não sei com que você entrou aqui hoje, mas deixe sua preocupação de lado agora. Levante a sua voz. Seja batizado agora pelo Espírito Santo. Jesus, o Senhor disse que sem ti nada podemos fazer. Eu só posso ir até aqui. A minha oração é que o Senhor venha e quebra todos os protocolos desses dias. Espírito Santo, manifesta-te nesse lugar. Nós estamos te invocando.
Traga a unção que despedaça o jugo. Traz a unção, o Espírito Santo, que torna o seu povo livre, livre para adorar, livre para se expressar, livre para viver longe do pecado, livre para crescer, livre para avançar. Traga a unção, Senhor, que conforta, que consola. Traga, Espírito Santo, a unção que convence do pecado, da justiça e do juízo. Hoje nós oramos por um batismo nesse lugar. Traga a unção que tira o medo, que tira a insegurança. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Levante a sua voz, comece a invocar. Nós estamos aqui no mesmo propósito. Nós estamos aqui com a mesma fome, com a mesma sede. Em nome de Jesus, tem pessoas aqui que irão sentir áreas do seu corpo sendo tocado agora. Em nome de Jesus, deixa o fogo pegar, irmão. Não adianta resistir, não adianta querer reter. É maior do que você, é mais forte do que você. Deixe crescer em nome de Jesus. Ele está batizando pessoas aqui essa noite. Ele está ungindo pessoas aqui nessa noite, em nome de Jesus. Levante a sua voz, levante a sua voz. Levante a sua voz. A glória está crescendo. Há um movimento aqui celestial. Levante a sua voz. Eu profetizo uma experiência nova na sua vida. Talvez você entrou aqui e sempre contou das coisas do passado, de como você viveu coisas grandiosas. Ei, você vai viver coisas novas, em nome de Jesus. Há uma nova unção, há um óleo novo descendo sobre você. Levante suas mãos. Enquanto você adora o Senhor, Ele vai tocar em você. Enquanto você adora o Senhor, a enfermidade vai se curvar. Todo joelho se dobra diante dEle nos céus, na terra e debaixo da terra. A enfermidade vai se curvar diante dEle. Em nome de Jesus, levante as suas mãos. Deixa o fogo pegar, deixa o fogo pegar. Deixa o fogo pegar. Invoca o nome dEle. Invoca o nome dEle, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há uma nova unção chegando sobre você. Deus está te ungindo para o novo. Há um tempo de novidade chegando na sua casa. Feche os seus olhos, levante as suas mãos.